Minha amiga e meu amigo, eu peço que você assista com atenção um vídeo no qual vou colocar para você assistir. Nele, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, dá uma entrevista para o canal Globo News e faz comentários estranhos a respeito da anistia. Segundo ele, não é apropriado o Congresso discutir a questão da anistia. Assista esse vídeo com bastante calma. Depois eu volto com os comentários. Aí eu queria que o senhor explicasse aqui, para fechar esse meu primeiro bloco de perguntas, a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores estão sendo, foram descobertos e estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia. Falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. E eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade num fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes. É disso que nós estamos falando. Crimes extremamente graves, né, para seguir um golpe de Estado. Isso não tem o menor cabimento. Uma coisa é uma coisa, como você disse, como disse a relatora, outra coisa é outra coisa. Minha amiga e meu amigo, o Gilmar Mendes, nessa sua entrevista, a qual ele não deveria dar, ele praticamente antecipa o seu voto, sem sequer o julgamento ter começado de fato. Isso é estranho aos ouvidos e aos olhos dos advogados de defesa. Fala também sobre Kid Pretos, que tentou armar um plano para tirar a vida do Xandão, do Lula, do Alckmin. Senhoras e senhores, isso é uma idiotice desmedida. Quem de sã consciência vai tirar a vida de um presidente, do vice-presidente e do ministro do Supremo Tribunal Federal? Só uma pessoa descerebrada pode sustentar ou criar uma narrativa dessa. Não faz nenhum sentido. Isso é uma história, acredito eu, criada para justificar os arroubos autoritários. Mas é tão mal criada que ninguém acredita, nem eles mesmos. Fala também que a discussão em torno da anistia não cabe ser feita no Congresso Nacional. Senhor ministro Gilmar Mendes, se o Congresso Nacional Brasileiro, que é a Casa do Povo, onde os representantes, em nome do povo, discute as matérias de interesse dele, se não é o Congresso, aonde seria? Olha, a fala do Gilmar Mendes soa como um recado e uma ameaça para os presidentes da Câmara e do Senado. É uma clara ameaça. Falar que o Supremo Tribunal Federal não age movido pela paixão, não está julgando pela paixão, está sim. Está sim. O Supremo Tribunal Federal, STF, se transformou no maior partido de oposição ao Brasil. O STF hoje é o maior fio condutor de desestabilização do nosso país.
ameaça à democracia, sabotando o Brasil. Isso ainda é fato. Poderia ser diferente. Hoje a Constituição não tem mais valia. O que predomina é o que sai da cabeça dos 11 ministros. Ou seja, cada cabeça de ministro é uma Constituição particular. Faz o que quer, quando quer, como quer, contra quem quer. Na certeza de que nada vai acontecer. Jogando por terra a sua verdadeira função, que é se fazer guardião da Constituição. Mas não, fica aí. Olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o decano, Gilmar Mendes é o decano. E decano é o nome que se dá ao ministro mais antigo da corte. Deveria ter um pouco de compostura, juízo, espírito de liderança e compromisso com a coisa pública, com o que está escrito, e liderar os demais rumo ao caminho da ordem. Mas não. A partir do momento que dá uma entrevista dessa, ele encoraja os demais a continuar fazendo o que estão fazendo. Arroubos autoritários em cima de arroubos autoritários. O Supremo Tribunal é sim, uma real ameaça à nossa democracia. O Supremo Tribunal é sim um ponto de desestabilização do Brasil. O Supremo Tribunal Federal hoje não goza de credibilidade junto à maioria dos brasileiros. Tanto é que uma pesquisa de opinião mostra que apenas 12% das pessoas entrevistadas entende e aprova os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Os outros 88% reprova. Se o Supremo Tribunal Federal, com essa avaliação, fosse uma empresa privada, já teria decretado falência e fechado as portas. E talvez, em uma outra medida, procurar trabalhar a sua imagem voltando àquilo que é o normal, se fazer guardião da Constituição. Mas não. Mesmo diante da reprovação da população, eles continuam dobrando a aposta. E o ministro Gilmar Mendes, nessa entrevista, ele não se coloca como magistrado. Ele se coloca, na verdade, como um influenciador, um youtuber e um comentarista. Um comentarista. Eu fico olhando que em países sérios, como os Estados Unidos, exemplo, a população não conhece os ministros, a não ser as suas decisões, porque ele só se manifesta nos autos. Não dão entrevista, não participa de podcast, não ficam por aí dando palestra, fazendo hora extra, fazendo bico, palestrando em universidades e faculdades, não participa, Deus me livre, não participa de jantares, de congressos com empresários, muitos deles investigados pelo próprio Supremo. Isso é inimaginável num país sério. Mas aqui a gente vê tudo isso. A gente vê tudo isso. A gente vê ministro dando palestra, a gente vê ministro dando entrevista, a gente vê ministro falando fora dos autos, dando a opinião dos seus votos muito antes de começar um processo, fazendo parte de inauguração de obras, coisa que se trata do executivo e a convite o legislativo. Está tudo errado, senhoras e senhores. Tudo errado. Destruíram a atual composição de ministros do Supremo Tribunal Federal, destruíram, emparedaram e tomaram de assalto as instituições públicas. Hoje a Polícia Federal não presta mais seu serviço com afinco e como deveria, porque está mais preocupado em se fazer a polícia política do ministro Alexandre de Moraes. As Forças Armadas, da mesma forma, se transformou em uma lástima. O Congresso Nacional, Câmara e Senado, tem medo dos ministros, mas também dois presidentes, Hugo Mota, na Câmara,
e Davi Alcolumbre no Senado, mais cagado e mais sujo que pau de galinheiro, não pode reagir? Não pode cobrar postura dos ministros? E a gente vê os ministros afrontando o Congresso Nacional. Olha só, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal vai em um canal de TV, dá entrevista e fala que a discussão do tema anistia não cabe ao Congresso, ele está desafiando, desautorizando e apequenando o Congresso. E se os presidentes da casa tivessem vergonha na cara, moral e altivez, eles não convidariam Gilmar Mendes para se explicar no Congresso. Porque um convite, ele pode negar. Convite é convite, se aceita ou não. O certo seria convocaria para que ele fosse no Congresso explicar o que é que ele quis dizer que o Congresso não pode discutir anistia. Vem cá, o Congresso não pode discutir anistia, mas pode discutir aborto, liberação de entorpecentes e outras pautas mais que não é de interesse da maioria dos brasileiros. Senhoras e senhores, 2026 se avizinha. Nós só vamos poder passar esse Brasil limpo, botar os ministros no seu devido lugar, seguindo aquilo que determina a Constituição. Quando nós fizermos um grupo de deputados federais e senadores comprometidos com o Brasil, gente que não tenha rabo preso, como Davi Alcolumbre, gente que não tenha rabo sujo, como Hugo Mota e a sua família, pai, mãe e outros demais comparsas. Porque senão fica fácil. Um cara todo cagado no poder, se ele ameaçar reagir, acontece com ele o que aconteceu com o Hugo Mota. Vão na gaveta, puxa a capivara, mostra para ele, ele baixa a bola. Para o sistema, quanto mais cagado o candidato a presidente daquelas casas for, melhor. E é por essa razão que em 2026 a gente tem que filtrar, purificar, evitar esse tipo de gente. Não é justo a gente passar o que a gente está passando. Não faz sentido. Hoje o Supremo Tribunal Federal, entenda-se a composição de ministros, tomou o Brasil de assalto. Os caras se colocam como dono do Brasil e fazem o que quer. Pega uma cabeleireira que manchou uma estátua com batom, dá 14 anos de cadeia na cara dura. Na cara dura. Sem se importar com a opinião pública, sem se importar com ninguém. E o mais vergonhoso no meio a tudo isso é que uma boa parte da imprensa endossa esses arroubos autoritários. Exemplo, a Globo. Eu até sei porque a Globo bate palmas e estica tapete vermelho para essa gente. Foi Alexandre de Moraes que anistiou multas milionárias da Rede Globo, jornalistas e artistas, junto à Receita Federal. Fazem isso por gratidão, esse trabalho sujo por gratidão. Aliás, isso é um tipo de anistia. É uma anistia a uma dívida, né? É anistia. Então, senhoras e senhores, o poder da mudança está em nossas mãos. Agora a gente tem que votar em gente que tenha compromisso com o Brasil. É por essa razão que eu sempre bato na tecla de que a gente tem que estar antenado, vendo quem é quem, e dizer não a esses políticos lacaios que só pensam nele e não pensam no Brasil, que não querem servir ao Brasil, mas sim se servir do Brasil. E desse tipo está cheio. E alguns vão colocar seu nome em avaliação. E muitos voltarão, porque o povo parece que não acorda. Só o povo salva o povo. O Supremo Tribunal Federal, fato.
está sabotando o Brasil. E o ministro Gilmar Mendes mostra que não tem seriedade e nem compromisso com a coisa séria. Ele deveria estar liderando o movimento para apaziguar a situação que é horrível no Brasil hoje. Terrível. Mas não. Ele, a cada entrevista dessa que dá, é como se estivesse apagando fogo com gasolina.